Boa noite, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus por mais um dia, mais um devocional, mais um café com palavra para a glória do nome do Senhor. Hoje, dia 17 de julho de 2026, e o nosso devocional tem como título Coerência. Devemos ser coerentes com aquilo que falamos e fazemos. Devemos ser coerentes com a fé que professamos e com a vida que vivemos. Deve haver coerência na nossa vida, em todas as coisas que nós fazemos. Glória a Deus. Concluímos o livro ontem de Filipenses. O devocional foi um pouco atrapalhado, não consegui fazer a parte do devocional em si. Eu fiz apenas a parte do texto de Filipenses 4. Não deu mais tempo e à noite eu não tive como fazer. 11 horas da noite eu ainda estava atarefado e não teve como eu fazer, que o de ontem foi Decida Confiar, baseado na história de Josafá, que creu no Senhor e o Senhor disse para Josafá que na peleja ele não teria que pelejar, que ele apenas ficasse de pé e confiasse. Por isso que era Decida Confiar. O de hoje é coerência. Nós devemos ser coerentes com as nossas atitudes, com o que nós falamos e o que nós fazemos. Glória a Deus. Nós entramos agora no livro de Neemias. Hoje é o primeiro capítulo do livro de Neemias. Neemias é um livro que relata a história da reconstrução dos muros de Jerusalém. Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes e ele recebeu notícias sobre a sua cidade que não estava muito bem. Ele recebe notícias de uma situação caótica que eles estavam vivendo, em que se encontrava Jerusalém. E ele reagiu com choro, com jejum e com oração. O capítulo 1 destaca a importância da intercessão, onde ele recebeu o pecado da nação. Ele mesmo colocou sobre si e apela às promessas de Deus antes de agir. Então, o primeiro capítulo, a visão panorâmica de Neemias é exatamente isso. A reconstrução dos muros de Jerusalém, a restauração do culto e a restauração social do povo. O povo estava sendo subjugado, estava pagando altos juros, não estava conseguindo viver de uma forma correta, e tudo isso Neemias faz como governador daquele povo. E o capítulo 1, que é o capítulo de hoje, eu dividi em 3 partes, como eu tenho feito nos nossos devocionais, para que a gente possa entender melhor e ser mais rápido com o que a gente vai falar, para não ficar tão demorado. Então, o primeiro capítulo eu dividi em 3 partes. A primeira parte é a notícia dolorosa que Neemias recebe, que vai do versículo 1 ao 3. Ele era copeiro do rei Artaxerxes e ele estava na fortaleza de Suzã. E Suzã era uma das capitais do Império Persa. E vem um primo dele, Anani, visitá-lo junto com outros amigos, outros parentes ali de Judá. E Neemias pergunta como é que está a situação de Jerusalém. E ele recebe uma notícia devastadora. Ele recebe a notícia de que os muros estavam queimados, os muros derribados, as portas queimadas no fogo, e o povo vivia em grande miséria e desprezo. O povo não estava só vivendo de uma forma miserável, eles estavam também sendo desprezados pelas nações vizinhas. Paz do Senhor, Rainara, Deus abençoe. Paz do Senhor, irmã Cíntia. A paz do Senhor, irmão Gerardo. Deus abençoe a vida de vocês. Então, eles estavam vivendo uma situação difícil. E ele chega, o primo dele chega e diz que é assim que o povo está vivendo. Aí, a segunda parte desse texto é a atitude de compaixão e a oração de Neemias. Isso está no versículo de número 4, quando Neemias sabe do que está acontecendo, que o povo estava com as portas queimadas, com os muros derribados e vivendo em desprezo e em pobreza. Neemias chorou, lamentou, jejuou e orou. Neemias sentiu a dor daquele povo.
ele estava vivendo de uma forma muito boa. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, era um cargo oficial. O copeiro, ele ocupava um cargo semelhante ao primeiro-ministro. Aonde o rei viajasse, ele viajava junto. Toda festa que o rei tivesse, ele estava junto, porque ele era o primeiro a provar tudo que o rei comia, era um cargo de alta confiança. Ele era amigo do rei. No entanto, ele se compadeceu, ele teve uma atitude de compaixão e ele orou por aquele povo, por aquela situação. Quando Neemias ouve a triste notícia, a triste realidade que aquele povo estava vivendo, Neemias não ficou indiferente. Ele não, nem apenas ficou reclamando ou falando, não. Ele se assentou, ele chorou, ele lamentou e ele jejuou por 3 meses. Ele fez isso. 3 meses. A situação da sua cidade e do seu povo mexeu profundamente com o coração de Neemias. Ele poderia ter dito, nem comigo, estou nem aí, mas não. Neemias foi tocado por aquela situação. Eu costumo dizer, quando eu prego nesse texto, se você realmente não quer saber da situação do outro, não pergunte como o outro está. Se você de fato não quer fazer nada para ajudar, então nem sequer pergunte, porque se você perguntar, você se torna responsável por aquela situação. Então aquilo mexeu muito com o coração de Neemias. E a sua primeira reação não foi traçar estratégias humanas, não foi fazer planos humanos para poder tirar o povo daquela situação. Não. Primeiramente, ele resolveu buscar a presença de Deus e o seu socorro, porque ele sabia que do Senhor vinha o socorro nos momentos de tribulação. Assim como Josafá, quando não sabia o que fazer diante daquela situação, 3 reis vinham contra ele. Ele orou, ele jejuou e ele buscou o Senhor. Aleluia. Aí vem a terceira parte desse capítulo 1 de Neemias, que é a oração de intercessão que ele faz. Vai do versículo 5 até o versículo de número 11. Neemias, ele apresenta uma das orações mais completas, estratégicas da Bíblia. Ele ensina o segredo para você orar, tocar o coração de Deus, alcançar a resposta e ser bem-sucedido na sua oração. Tudo isso Neemias ensina nesta oração. Boa noite, minhas queridas irmãs que entraram agora, Aline, irmã Oceanira, irmã Tassiana. Deus abençoe a vida de vocês, glória a Deus. Então Neemias, ele ensina essa oração estratégica, uma oração que é um modelo de intercessão. Você quer orar certo por alguma causa que você tem? Ore como Neemias orou aqui nesse capítulo 1. Neemias começa com adoração e exaltação. Toda oração que você quer que toque o coração do Senhor, não começa com uma listinha de pedidos, não começa com ordenanças, começa com adoração e exaltação ao nome do Senhor Jesus. Neemias começa dizendo: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Aleluia! Ele começa adorando e exaltando a Deus. Ele inicia esta oração reconhecendo a soberania, a grandeza e a fidelidade de Deus, no versículo de número 5. Segundo, ele começa agora, depois que ele adora, depois que ele exalta o Senhor, depois que ele reconhece a grandeza de Deus, aí ele começa a confissão e a identificação com o pecado. Neemias ele inclui a si mesmo nos pecados de Israel. Ele diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço na tua presença.
dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais nós temos cometido contra o Senhor. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado contra ti. Aleluia. Neemias confessa e se identifica com o pecado do povo da casa de Israel, por mais que ele mesmo não tenha cometido. Neemias nasceu no cativeiro. Neemias nunca foi daqueles pais lá que pecaram, que foram levados cativos 70 anos na Babilônia. No entanto, ele se inclui junto com o povo, ele confessa o pecado junto com o povo, ele confessa a transgressão do povo, de seus antepassados e as suas próprias falhas, reconhecendo que a situação do exílio foi consequência dessa desobediência. Versículo 7 diz assim: temos procedido de todo corruptamente contra ti, Senhor. Não temos guardado os teus mandamentos, nem os teus estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Que coisa extraordinária. Aleluia, glória a Deus. Aí Neemias nos ensina também nesta oração, apelo para as promessas de Deus. Como é que a gente ora de forma que a gente vai receber do Senhor? Quando nós oramos a própria palavra, quando nós oramos as promessas de Deus, que não falham, que não voltam atrás. Deus não tem crise de identidade, Deus não muda de opinião. A Bíblia diz que ele não sofre sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e ele será o mesmo amanhã. Por isso nós podemos confiar nele. Aleluia. Aí ele relembra o Senhor das promessas feitas a Moisés. Ele lembra o Senhor: Senhor, tu prometeu a Moisés. Tu prometeu, Senhor. E ele lembra o Senhor dessas promessas. Especificamente, ele lembra o Senhor que o Senhor havia dito que mesmo que o povo fosse dispersado por toda a terra, mas se eles se voltassem novamente para Deus, Deus os reuniria de volta à sua terra prometida. Versículos de número 8 e 9. Lembra-te da tua palavra, Senhor, que tu ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes a minha lei, eu vos espalharei por entre os povos da terra. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, oh, aleluia, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali habitar e louvar o meu nome. Neemias faz lembrar o Senhor as promessas que o Senhor havia feito ao seu povo. E entre essas promessas estava trazer de volta, se trouxe de volta, cuidar, prover e proteger. Aleluia. Aí no final desta oração, Neemias tem o propósito definido nesta oração. A oração culmina com um pedido claro. Ele diz: Senhor, que o Senhor me dê sucesso, que o Senhor me dê favor diante do rei, pois ele planejava fazer algo para mudar aquela situação, mas ele pede ao Senhor. Versículo de número 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede, Senhor, que eu seja bem-sucedido hoje, o teu servo, e dá-me mercê perante este homem. Nesse tempo, eu era copeiro do rei. Que oração poderosa, que modelo de intercessão estratégica Neemias está nos ensinando, a mim e a você, como orar corretamente. E as principais aplicações desse capítulo 1 para as nossas vidas: primeiro tenha a oração como prioridade na sua vida. Antes de qualquer tomada de decisão, antes de viajar, antes de comprar, antes de vender, antes de qualquer projeto,
Antes de qualquer missão, antes de qualquer tomada de decisão, decida buscar ao Senhor. Neemias buscou a direção de Deus através do jejum e da oração. Que exemplo para a nossa vida. A segunda aplicação desse texto para as nossas vidas é: tenha compaixão pelas pessoas mais próximas de você. Neemias estava numa situação boa, copeiro do rei, bem sucedido, andava com vestes reais, usava joias reais, comia da comida real, dormia no quarto do lado do rei. No entanto, orava no palácio. No entanto, quando ele sabe da situação do seu povo, portas queimadas, irmão, significava desprotegidos. Qualquer pessoa podia entrar a qualquer hora, invadir, fazer o que quisesse. Muros derribados significava que eles não tinham uma proteção, que eles não tinham limite. Todo mundo podia chegar e entrar. E eles podiam tomar pedaços daquela terra, porque não tinha limites pré-definidos. Tudo isso Neemias entendeu. Ele desfrutava de uma posição confortável no palácio do rei, mas não ignorou o sofrimento do seu povo. Ele está nos ensinando: se compadeça. Se tem alguém perto de você que está precisando, Tiago diz que se tem um irmão perto de você precisando de alimento, e você diz assim: vamos orar, ele diz que está errado. Ele diz que quem está precisando de alimento, não está precisando de oração, está precisando de alimento. Então ore, mas haja. Proveja na vida dessa pessoa, provenha, seja um provedor na vida de alguém. É isso que ele está nos ensinando. E a terceira e última aplicação, tem muitas, mas para resumir aqui, para não ficar tão tarde, a última aplicação que eu faço desse texto é a responsabilidade pessoal. Cada um de nós somos responsáveis. Em vez de apontar, dizer assim: Senhor, aquele povo pecou, perdoa, em vez de ele levantar o dedo para os antepassados ou para os outros, ele se colocou na brecha, ele se colocou como intercessor e ele assumiu a responsabilidade como parte do pecado do povo. Ele disse: Senhor, nós temos pecado contra ti, eu e a minha casa, eu e a casa do meu pai, temos pecado contra ti. Muitas vezes nós julgamos a nossa nação. Porque a nação está aí, porque só é formada por corrupto. Por isso. Nós somos a nação. O pecado da nação faz parte de nós também. Quantas vezes nós deixamos de cumprir a palavra? Não somos coerentes com aquilo que nós professamos. E o pecado da nação vem. Então, que nós possamos amar a nossa nação. É nossa responsabilidade interceder pela nossa nação, para que haja cura. Como o Senhor disse a Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei e sararei a sua terra. Seja o intercessor da sua nação. Faça como Neemias, confesse o pecado da nação e se coloque no lugar de um intercessor. Ao invés de estar com o dedo apontando, julgando e condenando, interceda. Aleluia, glória a Deus. Livro maravilhoso. Irmão, se você quer ser um bom administrador, conheça o livro de Neemias. É um manual de administração extraordinário. Vamos aprender demais nesse livro. Começamos hoje. Amanhã dá uma pausa. Voltamos para o livro de Salmos. Sábado, domingo e segunda sempre é Salmos. Aí quando for terça, quarta, quinta e sexta, voltamos para Neemias. E vamos depois concluir esse livro maravilhoso para a glória do nome do Senhor. Vamos para o nosso devocional de hoje, né? Coerência. O texto é Jeremias capítulo 29, verso 7, que diz assim: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu vos deportei. Orem ao Senhor em favor desta cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade desta cidade. Jeremias 29 e 7. É muito interessante esse texto. Jeremias, ele está instruindo o povo que ia ser cativo. Ele diz: olha, vocês vão ser cativos.
O Senhor está dizendo que vocês vão ser levados para a Babilônia. E quando chegar lá, é para vocês orarem pela prosperidade da Babilônia. Já pensou, irmãos, que responsabilidade? Talvez nós, no lugar desse povo, quando chegasse lá, dizer, tomara que o rei morra, tomara que ele seja derrotado na batalha, tomara que essa terra se acabe. A ordem do Senhor, sabe qual foi? Orem pela prosperidade da terra que vocês vão, porque dessa prosperidade depende a vida de vocês. Se eles forem prósperos e bem-sucedidos, vocês também serão prósperos e bem-sucedidos. Então não ore por essa nação. Baixa a mão, não. Ora, Senhor, tem misericórdia. Transforma, muda a história. Sabe por quê? Porque a nação estando bem-sucedida, nós também seremos abençoados. Lição para a nossa vida. Eita, tapa com luva de pelica que Deus está nos dando nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmã Neta. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diz assim o nosso devocional. Mudar de residência é uma experiência comum na vida, podendo ser uma escolha pessoal, uma oportunidade de crescimento ou uma necessidade diante de circunstâncias desafiadoras. No caso do povo judeu, eles foram expulsos da sua própria terra após a invasão de um exército inimigo e foram levados para a Babilônia como escravos. Em meio a essa mudança forçada que eles não escolheram, Deus instruiu esse povo a buscar o bem da cidade que eles estavam temporariamente instalados. Deus já disse que eles iam morar lá 70 anos, não era 70 dias. Muitos iam morrer lá. Iam ficar os filhos 70 anos. Mas mesmo assim o Senhor enfatiza que se a cidade prosperasse, todos seriam beneficiados. Eita lição para a nossa vida. Oh Deus maravilhoso. O profeta Jeremias nos oferece uma lição sobre a importância da coerência na fé, pois o fato de estarem longe de Israel não deveria fazer que mudassem seus comportamentos. Se lá em Israel o Senhor tinha os instruído e os ensinado a orar pela paz em Israel, pela prosperidade de Israel, o Senhor está dizendo, não é porque vocês vão mudar de nação que vocês vão mudar quem vocês são. Vocês têm que continuar intercedendo pelo bem-estar do lugar onde vocês estão morando. Aleluia! Com isso, aprendo sobre sermos coerentes com aquilo que nós cremos. Eu comecei esse devocional dizendo hoje que nós temos que ser coerentes entre o que nós falamos, professamos e nós fazemos. Ser crente não dá para ser como o ditado que diz, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Ser crente implica em dizer, faço o que eu digo e pode fazer o que eu faço. Como disse o apóstolo Paulo no último capítulo de Filipenses, dizendo, sede meus imitadores. O que vocês viram em mim, ouviram de mim e estão convivendo comigo e vendo, façam. Isso vocês repliquem. Paulo tinha autoridade porque ele dizia assim, eu vivo o evangelho verdadeiro de Cristo. Então vocês podem fazer o que eu estou fazendo, que vocês vão ser bem-sucedidos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus querido. Louvado seja Deus. Não podemos parecer boas pessoas apenas nas redes sociais, como nós estamos aqui nos vídeos, mas sim em todos os ambientes que nós estivermos inseridos. Precisamos impactar e influenciar positivamente todos os ambientes em que estamos inseridos, aonde nós estivermos, irmão. Não dá para ser crente só na igreja, não, irmãos. Tem que ser crente em casa, tem que ser crente no trabalho. Mas não é aquele crente santarrão que bota os outros no inferno e só ele vai para o céu, não. É aquele crente que diz assim, aonde eu estou tem a presença de Deus. Você está protegido pela presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Escolher ser um servo do Senhor, ser um filho de Deus, envolve viver constantemente debaixo da vontade de Deus, em toda e qualquer situação. Precisamos ser agentes propagadores da paz e do amor de Deus. Deus deseja que nós, seus filhos, sejamos seus instrumentos em todos os lugares, porque assim, só assim, irmãos, nós cumpriremos o nosso propósito aqui na terra. Aleluia!
A nossa fidelidade ao Pai deve impactar vidas e deve refletir a glória de Deus nos ambientes onde nós estivermos. Eu já ouvi muita gente apontar o dedo para alguns cristãos e dizer assim, para ser igual esse daí, Deus me livre de ser crente. Ô Senhor, tem misericórdia de nós. Aleluia. Hoje eu escrevi um texto sobre Evódia e Sintique, que Paulo está terminando a epístola, mas ele para no meio da carta, no meio do final do último capítulo, finalzinho ele para dizer, rogo a Evódia, rogo a Sintique, que mantenham a paz, que tenham comunhão. Como nós seremos lembrados? Como alguém que promove a paz, como alguém que todo ambiente que está, o ambiente fica melhor, fica mais alegre, fica mais leve, ou como alguém que é um peso, como alguém reclamador, murmurador, brigão, briguento, que onde está fazendo confusão. Um dia desses, há uns anos atrás, eu estava numa fila no céu, ali no céu da 24 de maio, da Tristão Gonçalves, com a 24 de maio ali. Esperando para um atendimento do meu filho. Meu filho ainda era adolescente. E tinha uma irmã que eu conheço. Uma irmã fazendo uma confusão na frente daquele lugar. Irmãos, era de fazer medo. Eu fiquei com tanta da vergonha, que eu fiquei lá atrás bem quietinha. E o meu filho dizia, mãe, é crente. Eu dizia, vamos ficar aqui bem quietinho, para nem a gente ser confundido que conhece a pessoa. Irmãos, isso é muito triste. Como nós nos comportamos por aí afora, onde nós estamos. Precisamos ser agentes de paz. Precisamos levar a glória de Deus. Precisamos ser agentes do amor de Deus aonde quer que nós estejamos. Nossa fidelidade ao Pai precisa impactar as vidas, precisa refletir a glória de Deus. Suas atitudes podem alcançar pessoas que estão precisando de uma transformação em sua vida, que só pode ser promovida por meio de um encontro com Deus Pai, e esse encontro só é possível através dos seus servos. Para que uma pessoa seja ligada no corpo de Cristo, alguém precisa orar por essa pessoa. E quem faz isso são os servos de Deus. Lembre-se de que você carrega uma luz extraordinária que pode mudar para sempre a vida de alguém. Não ande com uma luz quase apagada, mas que a sua luz brilhe, que a minha luz brilhe como o sol do meio-dia, como diz lá no Salmo 37. A frase de hoje é, muitas vezes, as pessoas não se lembrarão do que você disse, mas com certeza sempre se lembrarão de como você as fez sentir. Eita! Como é que você faz as pessoas se sentir? Quando você chega num ambiente, como é que as pessoas dizem? Oba! Chegou fulano, diz, ixi, lá vem fulano. Eita Deus, misericórdia. Ô Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Pai. E a palavra de hoje é fidelidade. Que nós possamos ser fiéis ao Senhor. Não só nas nossas palavras, mas principalmente nas nossas atitudes. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por mais um devocional, por mais uma palavra, por mais um café com palavra. Hoje bem que poderia ser o chá com palavra, né? Que é hora de tomar um chá para dormir, não é mais hora de tomar café, mas toda hora é hora de palavra. Então Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Deus abençoe seu ministério. Que você tenha uma vida exemplar, onde quer que você esteja. Eu estou incluído nisso aí. Que o Senhor me dê uma vida exemplar, onde quer que eu esteja, para a glória do nome do Senhor. Deixa eu orar por você, para nós concluirmos este devocional hoje, para a glória do nome do Senhor. Pai amado, eu quero te louvar e te agradecer. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado porque tu estás sempre, Senhor, nos alertando. Estás sempre, Senhor, nos ensinando. Estás sempre, Senhor, dizendo, ei, presta atenção, aprende. Oh, Deus, muito obrigado. Esteja conosco, Senhor, em tudo. Que a tua luz brilhe em nós. E que esta luz resplandeça, Senhor, no meio das trevas.
que possamos ser sal e que as nossas palavras sejam temperadas. Que as pessoas tenham alegria em estarem perto de nós, Senhor, e não tristeza. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, dá-nos uma noite de sono tranquilo e reparador. Abençoa os que estão ao vivo agora comigo aqui nesta live. E aqueles que ainda vão assistir esse vídeo, para a glória do teu santo e poderoso nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe você. Se você foi abençoado por esta palavra, compartilhe com alguém. Envia para alguém. Talvez tenha alguém que precisa ouvir esta palavra. Envia para alguém. Deixa teu comentário, deixa teu like. Não é para mim não, irmãos. É só para o Instagram e o YouTube entenderem que essa palavra é importante e fazerem mais pessoas conhecerem essa palavra. O nosso devocional que nós tivemos ao vivo, nosso devocional presencial, o vídeo, já teve mais de 700 visualizações. Significa que mais de 700 pessoas já ouviram aquela palavra. Que coisa tremenda! Isso é para a glória do nome do Senhor. São pessoas que estão sendo chamadas à atenção pelo Espírito Santo para melhorarem a sua conduta, para que quando Jesus voltar, possamos ouvir o ressoar da trombeta e irmos com ele morar na glória. Aleluia! A paz do Senhor, meus irmãos. Deus abençoe. Beijo.